Escritores em Cena. Obras produzidas por profissionais da educação de Campinas. Olá, eu sou Vanessa Cresce. A Rede Municipal de Educação de Campinas tem voz, tem potência, tem produção. Hoje recebemos Ana Flávia Valente, que é autora do livro O Texto Livre como Instrumento Pedagógico na Alfabetização de Crianças, que surgiu a partir de sua dissertação de mestrado. Ana, conta para nós sobre o texto livre, que você tanto fala em sua produção. Bom, o texto livre é um instrumento criado por Freinet, que é um pedagogo francês, que criou um repertório de instrumentos a partir do que ele vivenciava em sala de aula. Então ele foi um professor primário, como ele gosta de ser chamado, gostava, né? E ele criou vários instrumentos, dentre eles o texto livre, que é o lugar de produção e autoria da criança. Né? No texto livre a criança pode escrever sobre o assunto que ela escolhe, o gênero que ela escolhe, no lugar que ela escolhe. Então eles têm na nossa escola, né, um caderninho de texto livre que fica na bolsa. Eles podem levar para casa, a gente abre ateliês de produção, né, de texto livre todos os dias, e eles podem escrever tanto dentro da sala como nos espaços externos. Então a liberdade do texto livre reside nesse momento de escolha do gênero, do assunto e do lugar de escrita. Olha que interessante, você já deve ter tido várias surpresas com esses textos, com essas produções dos alunos. Muitas surpresas, assim, de até situações delicadas de vivência das crianças que eles trazem. O Freinet defendia o texto livre também até como instrumento psicológico, né, da criança trazer elementos que a gente pode dar indícios de situações que eles estejam vivenciando e também coisas inusitadas, né, divertidas. Nesse livro mesmo tem a história de um aluno que, desafiando a coisa posso escrever sobre o que eu quero mesmo? Tinha história só de o cocô explosivo, a bomba do não sei o que, da privada, sabe? Coisas que ele achava que ele não ia ser autorizado. Não pode escrever palavrão, isso a gente tem um combinado. Mas assim, o assunto pode ser mais cômico e mais essa coisa que as crianças pequenas têm esse interesse, né? De testar até onde eles podem. E era engraçado, quando lia na roda as crianças gargalhavam. Então assim, tem esse lugar de liberdade de autoria, de escolha dos temas, até quando são coisas mais inusitadas mesmo, né? Agora conta para nós um pouco sobre essa potencialidade desse instrumento, desse tipo de escrita para a alfabetização. Então, a gente tem o preconceito, né, de que as crianças não são capazes de escrever textos quando ainda não estão completamente dominando o código escrito, né? E aí o texto livre vem na contramão disso, mostrando que as crianças têm esse lugar de autoria, têm o que dizer, mesmo quando ainda estão numa fase que ainda não está consolidada a alfabetização, porque eles têm as ideias e às vezes a escrita não está correspondendo à escrita convencional. Tem uma letra faltando, uma coisa que a gente precisa aprimorar. Mas no movimento de escrita, de se colocar como autor, de contar uma ideia, uma coisa que aconteceu em casa, eles vão elaborando e reelaborando, e a gente, claro, mediando e ajudando, instrumentalizando a criança, né, para essa escrita, e eles vão se tornando autores desde muito pequeno. Essa foi a defesa do meu trabalho, né, de olhar para a produção escrita da criança na fase inicial de alfabetização como esse lugar de potência de autoria. Agora tem uma coisa interessante no seu livro, que é o diálogo entre Freinet e Vygotsky. Conta para nós. Isso é uma coisa bem interessante mesmo. Quando eu me tornei professora alfabetizadora, antes de estar na rede ainda, né, eu era professora numa escola particular aqui de Campinas, frenetiana, e aí eu estava recém-formada, tinha saído da faculdade com as teorias de Vygotsky muito fresquinhas, né, a coisa da zona de desenvolvimento proximal, da mediação, e parece que eu via isso acontecendo ali na sala de aula, no momento da escrita, né? Sabe quando a criança está ali elaborando e parece que você consegue ver o pensamento dela, pensando, elaborando aquela palavrinha? E eu comentava muito com a minha orientadora da época, de nossa, parece que tem muito a ver, né? Isso foi quando eu me tornei professora lá, enfim, nos anos 2000. Depois, quando eu entrei na rede, eu tive a sorte de, na minha escola, lá na Edson, que foi a única escola que eu trabalhei até então, da rede municipal, estou há 16 anos, tinha um projeto com a Ana Luísa Smolka, que é uma professora da Unicamp, que estuda muito Vygotsky. E aí eu falei dessa minha percepção da sala de aula, né, de achar que os instrumentos do Freinet davam a materialidade da teoria do Vygotsky, e ela achou fantástico, e ela embarcou comigo, né, nessa pesquisa, e a gente começou a ver muitas proximidades. O Vygotsky é um psicólogo, o Freinet foi um professor, falam de lugares distintos, mas nasceram no mesmo ano.
não se conheceram, mas o Vygotsky cita métodos naturais de escrita, então tem uma convergência importante. Né? E o Estatuto da Linguagem para os dois é muito importante. Né? Os dois defendem esse lugar de linguagem, de autoria, da criança como um ser que pensa sobre o que está fazendo. Né? Então tem muita intersecção aí na proposta dos dois. Ana, agora tem uma questão interessante, que esse livro está disponível para download. Como que faz para acessar? A gente pode baixar esse livro na página da editora, Pedro e João, né, e ele está disponível gratuitamente porque ele foi contemplado com uma bolsa do movimento da Escola Cooperativa Espanhola, que chama Beca Benades, essa bolsa, que é em homenagem ao professor Antônio Benades, que foi um professor frenetiano importante lá na Espanha, e eles fazem esse edital, né, para que professores frenetianos do mundo possam publicar, ou tem outros tipos de subsídios também. O meu foi no modelo publicação, e aí a gente conseguiu essa verba, e por isso ele está circulando gratuitamente. Mas caso alguém tenha interesse por adquirir esse exemplar, assim, físico, que gosta de ler, né, pegar na mão, eu tenho disponível, aí entre em contato comigo no meu @anaflavalente, e a gente combina como adquirir esse exemplar. Quanta produção de conhecimento! Gostaram? Ana, agradeço imensamente sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Excelente ideias, tanto para a sala de aula, quanto para estudos sobre Frenet, Vygotsky, alfabetização e essa dica sobre o texto livre. Muito obrigada. Obrigada a você. Escritores em Cena. Obras produzidas por profissionais da educação de Campinas.